Capítulo 491. Voltando ao mercado negro 1. The Author's POV. Isso foi muito mais doloroso do que eu pensei. Encostado na parede do cômodo, eu ofegava pesadamente por ar. Aia! Ah! Meu braço ainda doía, mas com a ajuda da poção que Amanda me deu, eu estava começando a me sentir melhor. Dito isso, acho que ainda não consigo usar o quinto movimento em seu pleno potencial. Deixando as lesões de lado, ficou claro para mim que ainda tinha um caminho a percorrer antes de conseguir usar o quinto movimento com conforto. Meu corpo ainda não suportava o poder total do ataque. Se eu tivesse que fazer uma estimativa, diria que, quando chegasse ao rank S-, não teria problema em executá-lo. Espera! Levantando a cabeça, meus olhos se iluminaram. Na verdade, há um jeito. Um jeito de eu usar o quinto movimento sem acabar me machucando. Ugh! Levantando meu corpo com a ajuda do meu braço, Amanda de repente me chamou. Ela tinha uma expressão complicada enquanto olhava para a cicatriz à distância. Hein? Sim. Foi você que fez isso. Ah! Olhando para a distância, finalmente percebi a longa cicatriz que traçava a parede. Não só isso, mas também consegui ver Jin. Coçando a parte de trás da cabeça, um sorriso irônico apareceu no meu rosto. E aí, Jin? Faz tempo que não te vejo. Vamos apenas fingir que nada aconteceu. Com as costas viradas para mim, Jin continuou a passar o dedo pela cicatriz na parede. Ele então virou a cabeça e encontrou meu olhar. Como você conseguiu fazer isso? Bem. Pressionando os lábios e sentindo os olhares de todos em mim, sabia que não fazia sentido fingir ignorância. Portanto, eu apenas confessou. Eu estava apenas praticando uma técnica minha. Não pensei que isso causaria tanto dano. Na verdade, eu não achava que conseguiria realizar o movimento na primeira tentativa. Mesmo não sendo exatamente completo, ainda era o quinto movimento. Olhando para Amanda com o canto do olho e virando a cabeça para olhar a cicatriz novamente, eu pedi desculpas. Desculpe pela cicatriz. Se você quiser que eu parar. Está tudo bem. Amanda suspirou. Na próxima vez, escolha um lugar mais apropriado. Você acha que eu sabia que isso ia acontecer? De jeito nenhum eu esperava que o quinto movimento fosse tão forte. Certo. Vou fazer isso. Obrigada. Amanda acenou levemente com a cabeça. Então, de repente, o Sartvates de Amanda vibrou. Era uma mensagem. Amanda deu uma olhada em seu Sartvates e depois olhou para a assistente feminina. Avise os outros que a situação está resolvida. Não houve ataque. Foi apenas um incidente. Sim. A assistente endireitou as costas. Ela rapidamente saiu do cômodo. Olhando a assistente sair da sala, finalmente percebi. O que Jin estava fazendo aqui? Ele não era o tipo de pessoa que se daria ao trabalho de encontrar Amanda a menos que fosse algo importante. Posso perguntar, mas o que o Jin está fazendo aqui? Jin. Amanda olhou para Jin, e os olhos dele se encontraram. Ele deu um breve aceno de cabeça. Puxando os lábios, Amanda começou a explicar. Ele está aqui para uma possível colaboração. Por causa da rachadura no céu, estamos ambos com falta de pessoal. Colaboração. Sim, estamos tentando eliminar uma estação de suprimentos, Jin interrompeu de repente. Você não estava aqui quando isso aconteceu, mas recentemente, uma nova pílula começou a se espalhar pelo domínio humano. Nós encontramos uma de suas maiores estações de suprimentos e estamos tentando eliminá-la. Oh! Certo, havia algo sobre isso nas minhas memórias. Muitos dos eventos futuros podem ter mudado, no entanto, ainda havia algumas coisas que não mudaram. Por exemplo, esse evento. Era um evento que deveria acontecer na novela, e era um evento onde Jin e Amanda sofreriam enormes perdas em suas forças. Não sabia mais como isso funcionava. De qualquer forma, decidi me pronunciar. Se vocês estão falando sobre a estação de suprimentos, no Distrito Norte, Rua Morfil, então sugiro que vocês não vão. Amanda e Jin se entreolharam. Se não estou enganado, a estação de suprimentos que vocês estão indo é uma armadilha elaborada pelas outras guildas para derrubá-los. Como a diferença entre as duas principais guildas e as outras estava aumentando, para diminuir sua influência e força, as outras guildas de classe diamante decidiram recorrer a táticas sujas para reduzir seu poder. Assim, elas elaboraram uma armadilha para danificar uma pequena força de elite de ambas as guildas. Havia uma chance de eu estar errado com todos os eventos mudando, mas nunca é demais estar do lado seguro.
Se não estou enganado, os dois provavelmente irão com apenas alguns rankers S e esperam desbravar o caminho até a estação de suprimentos, certo? Ao dizer essas palavras, as expressões de Amanda e Jim mudaram. Senti um aumento na confiança ao ver isso. Parece mesmo que este é o evento. Na verdade, se você está se perguntando quão válidas são minhas palavras, mesmo eu não tenho certeza. No entanto, é melhor que vocês fiquem mais alertas durante a missão. Quem sabe, as coisas podem realmente acabar como eu disse, e ambos sofrerão enormes perdas. Tenho certeza de que nenhum de vocês gostaria disso. Houve um breve momento de silêncio após eu dizer essas palavras. Quebrando o silêncio, Amanda se virou para olhar para Jim. O que você acha? Levantando a cabeça para olhar na minha direção, Jim respirou fundo. Quão certo você está sobre isso? 50%. Talvez menos. Certo. Jim acenou com a cabeça. Ele então se virou para olhar para Amanda. Se for como Ren disse, isso também pode ser uma boa oportunidade para nós dois. Concordo. Amanda respondeu em concordância. Colocando a mão sob o queixo, Jim pensou em algo. Vamos trazer secretamente mais rankers S conosco. Se realmente houver uma armadilha, podemos aproveitar essa chance para descobrir quem está contra nós e dar um golpe neles. Quantos rankers S a guilda Starlight pode trazer? Se excluirmos meu pai e meu avô, posso trazer mais 2. Demon Hunter também pode fazer o mesmo. Vou me retirar agora. Vendo que não havia mais nada a dizer, decidi sair de forma discreta. Por mais que eu quisesse ir com eles, havia outras coisas que eu precisava fazer. Ah, sim. Não se preocupe com a parede. Amanda se despediu de mim. Jim fez o mesmo ao acenar com a cabeça, e eu acenei de volta antes de deixar o cômodo. Clank. Isso resolve um problema. Com Amanda e Jim possivelmente evitando um cenário terrível, minha mente se sentiu mais tranquila. Dito isso, parando no meio do corredor, percebi algo. Talvez nem tudo tenha mudado. Recentemente, eu vinha usando minhas memórias do futuro cada vez menos. A razão para isso era que eu não confiava mais tanto nelas, e por causa de todas as mudanças que fiz. No entanto, se eu olhar para isso agora, nem tudo mudou. Se esse for o caso, devo aproveitar essa chance para estudar minhas anotações do futuro novamente e eliminar qualquer potencial problema antes que eles aconteçam. Essa era uma ideia viável. Em vez de apenas esperar que coisas ruins acontecessem, era melhor me livrar delas antes que acontecessem. Colocando minha máscara de volta no rosto, continuei andando. Melhor eu me pôr a trabalho. Alguns dias passaram num piscar de olhos, e agora era sábado. Esse deve ser o lugar. Parando em frente a uma cafeteria, entrei no local, e um agradável aroma de café invadiu minhas narinas. Dando uma olhada ao redor, logo avistei uma figura familiar sentada no canto da cafeteria. Faz tempo, Kevin. Levantando a cabeça para olhar na minha direção, os olhos de Kevin começaram a estreitar enquanto seu rosto escurecia. Ren. Sim, esse é meu nome. Eu me acomodei confortavelmente na cadeira em frente. Reclinando-me, notei que havia um latte gelado na minha frente já. Será que Kevin pediu para mim antes? Que gentil da parte dele. Obrigado. Agradecendo a Kevin, levei o latte aos lábios e tomei um gole. Sentindo o gosto refrescante do café na boca, imediatamente me senti muito melhor. Legal. Colocando o latte de volta, olhei para Kevin. Então, o que você queria conversar? Eu achava estranho que Kevin quisesse falar comigo do nada. A princípio, pensei que era porque ele estava bravo comigo devido ao que eu disse na coletiva de imprensa, mas olhando para ele agora, não parecia ser o caso. Ah! Colocando sua própria xícara de lado, Kevin suspirou. Olhando ao redor do lugar, ele acenou com a mão e criou uma barreira sonora invisível ao nosso redor. Vendo seu comportamento esquisito, fiquei ligeiramente alarmado. O que exatamente ele estava tentando fazer? Foi então que Kevin começou a falar. Ren, preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Sim. O rosto de Kevin endureceu um pouco. Ele parecia inseguro sobre o que dizer. Isso despertou minha curiosidade. Desembucha. Do que você precisa da minha ajuda? É o seguinte. Eventualmente, Kevin começou a me contar todos os detalhes sobre sua missão. Como ele já havia me contado todos os seus segredos, Kevin não hesitou em me dizer coisas que normalmente não diria, como o fato de que a missão era do sistema e coisas assim. Sobre a conversa,
Era sobre como ele tinha que ir a um planeta diferente, as recompensas que receberia ao completá-la, e o fato de que poderia levar 3 pessoas para a missão. Quando ele terminou de falar, eu já tinha uma boa noção do que a missão envolvia também. E então, como você já sabe do meu segredo, não pensei 2 vezes antes de te contar. O único problema é que ainda não estou certo sobre a terceira pessoa. Você não precisa se preocupar com isso. HM. Tomando um gole do latte, sorri levemente. Já tenho uma ideia de quem trazer. Você tem? Kevin perguntou curioso. Sim, eu acenei. Dadas as informações da missão que você me contou, há apenas uma pessoa possível que podemos trazer. Quem? Baixando a mão, olhei para Kevin de uma maneira bem óbvia. Quem mais senão o Dean? Dean. Sim, em primeiro lugar, precisamos de alguém que alcance o ranking antes mesmo de considerar a missão. Se levarmos esse critério em conta, e o fato de que Dean é muito bom com furtividade, ele é a melhor opção que temos para nossa missão. Havia também a Angélica. No entanto, nesta missão, ela provavelmente seria a pior pessoa para trazer. Como os demônios podiam sentir a energia demoníaca muito mais facilmente do que humana, se eu levasse a Angélica comigo, nossa localização poderia ser exposta. Além disso, eu realmente precisava que a Angélica ficasse para trás porque tinha algo importante para ela fazer. Portanto, ela estava fora de cogitação, deixando o candidato mais provável ser o Dean. Considerando que você ainda tem um pouco de tempo para avançar para o rank A, é seguro dizer que ainda temos um tempo antes da viagem, certo? Sim. Certo. Tomando um gole do latte que estava em minha mão, levantei-me. Se for esse o caso, vou me retirar agora. Preciso resolver algumas coisas. Quanto à viagem, pode contar comigo. Isso seria uma boa experiência. Claro. Levantando a mão, despedi-me de Kevin. Como ainda havia tempo antes da viagem, era melhor eu concluir tudo o que queria fazer agora. Capítulo 492. Voltando ao Mercado Negro 2. The Author's POV. Clank. Um barulho metálico estrondoso ressoou quando uma grande porta se fechou atrás de mim, e a escuridão envolveu minha visão. Passo. 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 Depois disso, uma série de passos ecoou pelo lugar escuro. Ei, Smalsnak, esse lugar traz boas lembranças. Traz. Tempos bons, né? Naquela época você ainda era um ninguém, e olha você agora. Ainda um ninguém. Você realmente precisa dizer assim? Apesar de estar escuro, eu podia sentir claramente a irritação na voz de Smalsnak. Eu preciso. Pausando, eu repeti. Eu realmente preciso. Dito isso, Smalsnak não era ninguém particularmente importante nas minhas lembranças. Ele era o tipo de cara que ajudava nas sombras, então nada realmente mudou. Asterisco puff asterisco. Logo então, ouvi de repente um som familiar de alguém ofegando ao meu lado. Sem precisar olhar, já sabia quem era. Quem mais senão Leopold? Asterisco puff asterisco. Faz tempo que não venho aqui. Você precisa fumar sempre, HM. Eu pausei de repente. Para ter certeza de que não havia escutado errado, virei a cabeça e olhei para um círculo laranja fraco que flutuava no ar. Você já esteve aqui antes? Sim. Asterisco puff asterisco. Com outra tragada, o círculo laranja iluminou-se brevemente e consegui vislumbrar Leopold acenando com a cabeça. Na verdade, eu costumava vir aqui com frequência no passado. Na verdade, conheço alguém que trabalha aqui. Oh! Não pensei que Leopold tivesse conexões aqui. Foi uma surpresa agradável. Foi então que uma voz profunda ecoou pelo corredor escuro. Estamos aqui. Clank. Em seguida, nossa visão começou a clarear à medida que outra porta metálica começava a se abrir, revelando uma cena familiar. Uau! Oh, uau! Então este é o Mercado Negro. Comentários surpresos ecoaram ao meu lado, enquanto Ryan, Ava e En avançavam para ter uma visão melhor do lugar. Todos estavam usando máscaras brancas e um capuz preto para esconder suas aparências, mas ainda consegui perceber o quanto estavam animados. Sorri ao ver o quanto estavam empolgados. Calma um pouco. Não estamos aqui para brincar. Essa era a dura realidade. O mercado negro estava cheio de todo tipo de coisas interessantes e dispositivos, mas havia um tempo e lugar para tudo. E agora não era a hora. Vocês podem se divertir depois que terminarem com todas as tarefas que eu assignar a vocês. Por enquanto, sigam-me atrás. Sem esperar que respondessem,
Comecei a me aprofundar no mercado negro. No caminho, avistei alguns artefatos e objetos muito interessantes, mas, pela força da minha vontade, consegui evitar olhar para os itens. Temos um artefato especial que nenhum outro estande vende. Compre um, leve outro grátis. Temos os preços mais baixos. As vozes altas dos vendedores ecoavam pelo ar enquanto uma atmosfera agitada envolvia o lugar. Espera aí! Um grito baixo me tirou do meu estado de devaneio. Alcançando-me por trás, ouvi a voz ofegante de Smausnak se aproximando. Hein, Aya, desacelera um pouco. Você está indo rápido demais. Certo. Finalmente pausei e olhei para trás. Com ambas as mãos nos joelhos, Smausnak recuperava o fôlego e me olhava. Aya, para onde estamos indo? Levantando a cabeça para olhar os outros à distância, olhei de volta para Smausnak. Estamos indo para os caçadores de masmorras para encontrar um conhecido. O que você quer dizer? Você saberá quando chegarmos lá. Vendo que os outros haviam se aproximado, continuei caminhando. Comparado à primeira vez que vim aqui, o lugar parecia mais ou menos o mesmo. No entanto, a atmosfera ao meu redor parecia diferente. Eu não conseguia explicar bem, mas no passado, o mercado negro parecia muito mais assustador do que agora. Seria talvez porque eu estava mais forte. Essa era provavelmente a resposta. Chegamos. Parando em frente a outra grande porta, 2 guardas altos estavam em meu caminho. Ambos emanavam uma pressão poderosa e opressora. Pare! Esta área é restrita apenas para VIPs. Sorrindo por baixo da minha máscara, entreguei um cartão aos guardas. Aqui está. Desde que o cartão não tivesse expirado durante o tempo que estive fora, ainda deveria funcionar. Espero. Felizmente, minhas preocupações estavam infundadas. Após escanear o cartão, o guarda me devolveu. Peço desculpas por tê-lo segurado. Você pode entrar. Ele deu um passo para o lado e abriu a porta para nós. Clank. Obrigado. Sem esperar mais, entrei pela porta. Seguindo-me estavam os outros, que olhavam ao redor curiosos. A única que parecia não se impressionar com toda a situação era Leopold, que fumava seu cigarro de forma despreocupada. Ao passar pela porta, fui recebido por luzes brilhantes vindas do teto da sala. Um tapete vermelho cobria o chão, enquanto uma jovem vestida com um terno preto nos cumprimentava ao lado. Bem-vindos aos caçadores de masmorras. Vocês têm um aplicativo. Você está aqui. Uma voz áspera interrompeu a moça. Aparecendo à distância estava um homem de cabelo loiro e uma expressão sonolenta no rosto. Assim como no passado, suas roupas estavam uma bagunça e, embora não estivesse claro já que ele estava longe, eu podia sentir um leve odor de álcool vindo dele. Thomas. Eu cumprimentei. Thomas me cumprimentou com um sorriso provocador. Oh, então você se lembrou de mim? Claro. E aqui pensei que você tivesse me esquecido completamente. Eu nunca faria isso. Minha cabeça se virou de lado quando disse essas palavras. Para ser honesto, eu realmente havia esquecido dele. Não que eu tivesse feito isso de propósito, mas coisas aconteceram. Sinto muito. Thomas estalou a língua e acenou com a mão. Tanto faz, tanto faz. Então, o que você está fazendo aqui? Na verdade, estamos aqui para usar as masmorras. Masmorras? Thomas pausou por um momento. Então, ele bateu a mão na testa. Certo, certo. O que mais você estaria fazendo aqui? Inclinando o corpo, Thomas começou a olhar para trás de mim. Quem você trouxe com Y? No meio da frase, seu sorriso congelou de repente. Notando isso, minhas sobrancelhas começaram a se franzir. O que aconteceu? O que você está fazendo aqui, Leopold? Asterisco puff asterisco. Thomas. Uma expressão de surpresa agradável surgiu no rosto de Leopold ao encontrar os olhos de Thomas. Tirando o cigarro da boca, ele sorriu amplamente. Você foi promovido, Thomas, parabéns. Haha, e você? Da última vez que verifiquei, você estava trabalhando em um grupo mercenário ruim. O que te traz aqui? O que está acontecendo? Eu olhei para Thomas e Leopold, atônito. Você cheira a álcool. Parece que ainda tem problemas com bebida. Olha quem fala. Você parece ser um vício em fumar ainda maior do que antes. Problemas com bebida? Vício em fumar? Que tipo de conversa eles estavam tendo? Vocês dois.
Interrompendo a conversa deles, eu tossei levemente. Instantaneamente, atraí a atenção deles para mim. Q1, vocês se conhecem? Fixando o olhar um no outro por um bom minuto, Leopold assentiu. Você pode dizer que sim. Leopold e eu nos formamos na mesma academia. Leopold envolveu o braço em torno de Thomas e olhou para mim. Isso, Azide, como vocês dois se conhecem? Isso. Leopold virou a cabeça. Eu respondi por ele. Ele trabalha para mim. Trabalha para você? Sim, há cerca de 3 anos. 2 anos e meio. Leopold corrigiu, enquanto desatava o braço de Thomas de seu ombro. Estamos juntos há cerca de 2 anos e meio. Sim, isso. É mesmo. Cruzando os braços, Thomas olhou para Leopold e murmurou algo. Ele parece estar em um humor muito melhor do que antes. A voz dele pode ter sido suave, mas eu consegui ouvir. Parece que ele realmente se importava com Leopold à sua maneira. Me tirando de meus pensamentos, Thomas de repente bateu palmas. Certo, isso é suficiente. Então vocês estão aqui para entrar nas masmorras, correto? Correto. Eu acenei com a cabeça e olhei para os outros. Para ser específico, gostaríamos de 2 masmorras. 2? Sim. Uma para mim e Angélica, e outra para Em, Leopold e Ava. Por causa dos limites das masmorras, não poderíamos exatamente entrar na mesma masmorra. Isso era um pouco lamentável, mas, por outro lado, não estávamos aqui para nos divertir e treinar. Eu vim aqui com um objetivo em mente. Você já sabe as 2 masmorras que quer visitar? Sim. Para mim e Angélica, Penhasco Silencioso, e para Em, Ava e Leopold, Montanhas Desoladas. As sobrancelhas de Thomas se franziram. Então, ele murmurou em um sussurro quase inaudível. Escolha interessante de masmorras. Você pode dizer isso. As masmorras que eu selecionei não eram exatamente especiais. Eram, respectivamente, uma masmorra de classificação A e uma de classificação B. No entanto, essas não eram as razões pelas quais escolhi essas masmorras. A principal razão pela qual escolhi essas masmorras era por causa do perigo que havia dentro delas. Assim como no passado, com Everblood, havia demônios espreitando dentro das masmorras. O objetivo deles era simples. Era criar sobrecargas de masmorras. E com a densidade de mana aumentando, temia que em um futuro próximo, isso se tornasse uma ocorrência muito comum. Não, isso se tornará uma ocorrência comum. Portanto, não há problemas com as masmorras que selecionamos, certo? Decidi usar essa chance para eliminar alguns problemas futuros enquanto ao mesmo tempo ganhava o favor do mercado negro. Era uma situação vantajosa para todos. Não há problemas. Vou cuidar de tudo agora. Thomas deu um tapinha no ombro de Leopold e se virou. Eu perguntei a Smalsnak, que estava ao meu lado. Você já sabe o que fazer, certo? Sim. Vou levar Ryan para meu antigo trabalho por um tempo. Preciso resolver algumas coisas. Com uma expressão séria, Smalsnak colocou a cabeça sobre Ryan e bagunçou seu cabelo. Ele deve me ajudar a terminar mais rápido. Ei, para com isso. Apesar das reclamações de Ryan, Smalsnak continuou. Depois de tanto tempo juntos, era natural que a relação deles tivesse se desenvolvido tanto. Comparado ao passado, Smalsnak também parecia um pouco mais confiante. Não muito, porém. Eu não poderia permitir que isso acontecesse. Um Smalsnak orgulhoso não era o Smalsnak que eu queria ter. Pui. Apenas o pensamento me fez querer cuspir. Já resolvi tudo, vocês podem ir agora. Foi então que a voz de Thomas ecoou à distância. Isso foi rápido. Dando uma última olhada em Smalsnak e Ryan, incentivei os outros a me seguirem. Certo, vamos lá. Vis. Ugh. Saindo do portal atrás de mim, tropecei alguns passos. Acabei parando em frente a uma árvore antiga e apoiando meu corpo. Malditos portais! Não importava quantas vezes eu tentasse me acostumar com os efeitos colaterais dos portais. Eu simplesmente não conseguia. Supera isso. Uma voz impassível soou a alguns metros de mim. Era de Angélica. Você não entenderia. Balançando a cabeça, soltei os 3 e levantei a cabeça para ter uma visão melhor do lugar. Assim como o nome sugere, estamos perto de um penhasco. Não era muito aparente a princípio, no entanto, assim que levantei a cabeça e olhei melhor ao meu redor,
descobri que estávamos atualmente na base de um penhasco extremamente íngreme e vertical que se estendia até o céu cinza. Se eu tivesse que estimar, diria que o penhasco tinha cerca de 100 metros de altura. Ao nosso redor havia uma infinidade de árvores mortas. Além disso, eu também podia ouvir o som de água furiosa vindo de perto. Provavelmente estávamos perto de um rio. Inalando o ar, senti um cheiro pútrido, como de carne em decomposição. Era tudo, menos agradável. Cobrindo meu nariz com os dedos, olhei para Angélica. Seu rosto estava impassível como sempre, mas se alguém prestasse atenção ao seu nariz, notaria um leve tremor de vez em quando. Virando-me, sorri secretamente. Olha ela fingindo não se importar com o cheiro. Balancei a cabeça. Algumas pessoas eram apenas orgulhosas demais para o próprio bem. Vamos em frente. Quanto mais rápido terminarmos, mais rápido podemos voltar. Capítulo 493. Masmorra E1. The Author's POV. BRRR. Tá frio. Ao sair do portal, Ava se abraçou para se aquecer e começou a tremer. O que encontrou ao sair do portal foi uma vasta planície branca. Ao olhar mais de perto, à distância, ela podia ver 3 majestosos picos se erguendo em direção ao céu. Deve ser para lá que precisamos ir. En também saiu do portal, olhando ao redor com curiosidade. É aqui. Svoxolhos. Uma brisa gelada soprou de repente, fazendo com que o cabelo e as roupas de En fossem arrastados para trás. Você não tá com frio? Ava perguntou, olhando para En. Ele estava usando uma camiseta branca de mangas curtas que deixava seus braços musculosos à mostra. Quanto mais ela olhava para ele, mais frio sentia. Frio. En levantou a cabeça e olhou ao redor. Um pouco. Havia uma ponta de dúvida em sua voz, deixando Ava perplexa. Do que ele é feito? Ava balançou a cabeça. Ela não deveria se surpreender a essa altura. Todos no grupo de mercenários eram estranhos. Ela mesma incluída. Argue. Nem um segundo depois de chegar a essa conclusão, Leopold saiu do portal. Em sua mão direita, segurava uma garrafa de uísque. Começo a entender como Thomas é viciado nisso. Levantando a garrafa e tomando um bom gole, as bochechas de Leopold ficaram vermelhas. Aia! Isso! Alternando o olhar entre Leopold e En, as pernas de Ava começaram a fraquejar. Massageando a testa, Ava pegou sua flauta e soprou. Tototo. No momento em que seus lábios tocaram a flauta, a mana ao seu redor começou a distorcer enquanto 3 lobos vermelhos se materializavam diante dela. Sem mais delongas, Ava pulou em cima de um dos lobos e gritou. Vamos lá, vocês dois. Não temos muito tempo. Seguindo suas palavras, o lobo começou a se mover. En e Leopold finalmente se recompondo, viram Ava se afastando. Espera. Argue, estamos montando em lobos. Legal. Clique. Com um sutil som de clique, várias cabeças usando máscaras brancas caíram no chão na minha frente. Isso faz 15 para mim. As máscaras pertenciam a uma espécie de monstros conhecidos como máscaras da alma. Essencialmente, era um tipo parasitário de monstro que costumava ser inofensivo quando não estava preso a outro monstro. A palavra-chave aqui era preso. Assim que conseguiam se fixar em suas presas, tomavam controle de seus corpos e aumentavam seu poder consideravelmente, tornando-se um monstro especialmente temível de enfrentar. Craque! Ao me aproximar de uma das máscaras, eu a perfurei bem no meio, fazendo-a se quebrar ao meio. Sem núcleo. Para minha decepção, não encontrei núcleo dentro da máscara. Outro objetivo ao entrar na masmorra era, na verdade, um núcleo. Se não estou enganado, Kevin disse que precisava de um núcleo classificado como A, que poderia ser comprado no mercado, mas eram extremamente caros. Se possível, eu preferiria não gastar tanto dinheiro. Dito isso, encontrar um núcleo era mais fácil falar do que fazer. Apesar de ter matado muitos monstros na minha vida, nunca encontrei um núcleo sequer. Bang! Foi então que uma poderosa explosão sacudiu os arredores. Vários pedregulhos caíram ao meu lado e uma criatura deformada e negra apareceu a alguns metros de mim. Ao olhar mais de perto para a criatura, percebi que seu peito estava afundado, com fumaça branca saindo dele. Num piscar de olhos, Angélica apareceu na frente da criatura. Estendendo a mão e enfiando-a no corpo da criatura, Angélica vasculhou seu interior antes de retirar uma esfera negra. Por um bom minuto, não consegui pronunciar uma única palavra enquanto observava a esfera na mão de Angélica. Abrindo a boca, fechei-a e abaixei a cabeça. Levantando-me,
decidi me afastar de Angélica. Havia muitas coisas que eu queria dizer, mas me contive. No momento em que dei alguns passos para me afastar, a figura de Angélica apareceu à minha frente. Então, para minha surpresa, ela jogou o núcleo em minha direção. Aqui. O que é isso? Parando, olhei para Angélica surpreso. Ela realmente estava me dando o núcleo. Tem certeza de que não quer? Eu perguntei, ainda surpreso pelo fato de ela ter me dado o núcleo. O núcleo não é útil para mim. Você pode ficar com ele. Você tem certeza? De alguma forma, achei difícil acreditar nisso. Mesmo para demônios, os núcleos eram úteis. Lanço um olhar impaciente para mim. Angélica estendeu a mão. Se você não quiser, pode me devolver. Isso seria indelicado da minha parte, Angélica. Eu rapidamente guardei o núcleo. Como você está sendo tão gentil, eu devo aceitar seu presente com prazer. Como eu poderia abrir mão de um presente tão precioso? Angélica revirou os olhos. Claramente, ela não estava impressionada com meu comportamento, mas eu não me importei. Então, decidi mudar de assunto. Por falar nisso, eu estava querendo perguntar, quanto tempo você acha que levará para você subir de nível, Angélica? Quanto tempo? Angélica caiu em pensamento. 1 ano ou menos. Isso é menos do que eu pensei. Na verdade, agora que eu pensei sobre isso, fazia sentido. Especialmente porque Angélica desfrutava de muitos recursos que obteve da invasão do inferno. Como os anões consideravam as coisas do inferno inúteis para eles, Angélica aproveitou a maior parte do bom material. Sua força disparou desde então. Vai ser mais rápido no futuro. Oh! Como assim? Fiquei intrigado com suas palavras. Angélica se tornando mais forte era uma boa notícia para mim. Quando o terceiro cataclismo acontecer. Ah! Eu acenei com a mão. Deixa pra lá. Não deveria ter perguntado. Óbvio que ela ficaria mais forte então. Nesse momento, a mana no ar começaria a ser convertida em energia demoníaca, resultando em um ambiente melhor para os demônios prosperarem. Balançando a cabeça, olhei para cima, em direção à borda do penhasco ao longe. Atualmente, não estávamos nem na metade do caminho, e quanto mais subíamos, mais difícil a jornada se tornava com todos os monstros vindo em nossa direção. Felizmente, havia uma pequena estrada rochosa, permitindo-nos subir com mais facilidade. Dito isso, em certo ponto da jornada, a estrada acabaria, deixando-nos sem escolha a não ser escalar até o topo. Vamos lá! Ainda temos um longo caminho até o topo do penhasco. Certo. No mesmo momento. É aqui que você costumava trabalhar. Sim. Smalsnak e Ryan entraram em um grande edifício isolado, onde um grande e luxuoso jardim podia ser visto assim que entraram no local. O número de câmeras escondidas e magia anticrime nesse lugar facilmente ultrapassava 3 dígitos. Bem-vindos a Lost Creepers. Por favor, sigam-me para dentro. Uma mulher de meia-idade com o cabelo bem penteado guiou Smalsnak e Ryan para dentro. O interior do edifício tinha uma decoração elegante e refinada que contrastava drasticamente com o exterior sem graça do prédio. Caminhando pelo corredor, Ryan perguntou: quanto tempo você trabalhou aqui, Smalsnak? Cerca de 2 meses. 2 meses. Só isso? Sim. Smalsnak sorriu. No entanto, seu sorriso estava cheio de amargura. Durante o tempo em que trabalhei aqui, mal tive consumidores. Foi uma época muito difícil. Por causa de seus preços altíssimos, em comparação a outros corretores mais conhecidos, quase ninguém usou seus serviços. Ele realmente queria baixar os preços, no entanto, isso não era algo que ele poderia fazer, pois estaria endividado se o fizesse. Na verdade, seus preços já eram os mais baixos que ele podia definir. Se os tivesse colocado mais baixos, teria dado prejuízo. Dadas suas circunstâncias, ele não podia se dar ao luxo de ficar endividado. Ele já tinha dificuldades para se alimentar. Se estivesse endividado, provavelmente teria que vender um de seus órgãos. Baixando a cabeça, Smalsnak sussurrou em um murmúrio quase inaudível. Havia indícios de gratidão em sua voz. Se não fosse por Ren, tenho certeza de que teria tido muitas dificuldades para me alimentar. Ele realmente devia muito a Ren. E provavelmente era por isso que ele nunca reclamou dos problemas que Ren jogava em sua direção. Chegamos. Com a voz da mulher, Smalsnak saiu de seu transe. O que encontrou foi uma grande e luxuosa sala. A forma como estava decorada lembrava Smalsnak uma sala real,
com pinturas e estatuetas em miniatura espalhadas pelo lugar. Smausnak e Ryan não eram as únicas pessoas presentes na sala. Havia várias outras pessoas esperando na fila, atrás de um balcão de mármore onde um homem com óculos de armação quadrada estava sentado. Se vocês dois desejam entrar em contato com o corretor diretamente, podem esperar na fila aqui. A mulher de meia-idade explicou. Com um simples aceno, Smausnak agradeceu à mulher. Muito obrigado. De nada. Sorrindo de volta, a mulher deixou o local discretamente. Assim que a mulher saiu, Ryan puxou Smausnak pela barra de sua camisa. O que fazemos agora? Vamos esperar na fila. Não. Smausnak balançou a cabeça. Dando um passo à frente, ele cortou a fila e se dirigiu diretamente ao indivíduo sentado atrás do balcão de mármore. Então você está procurando informações sobre o Guy Interion. O homem parou de falar no meio da frase e levantou a cabeça. Seus olhos se fixaram em Smausnak, que se aproximava. O que você está fazendo? Há uma fila que você deve seguir. Por favor, volte antes que eu chame-se. Aqui. Smausnak colocou um pequeno cartão sobre a mesa. HM. Com uma expressão confusa, o homem de óculos de armação preta pegou o cartão. Seu rosto começou a mudar lentamente. Codinome Smausnak. Sou eu. Smausnak acenou com a cabeça, sorrindo por trás da máscara. O homem se levantou e pediu desculpas à pessoa que estava em frente a ele. Desculpe-me por um segundo. Ele então se virou e correu em direção ao fundo da sala. Ryan olhou para Smausnak com confusão. Por que ele está reagindo assim? Smausnak sorriu. Você se lembra quando eu te disse que trabalhei aqui por 2 meses? Sim. Bem, isso é apenas parcialmente verdade. Na verdade, eu ainda continuo trabalhando para eles. Depois que Smausnak começou a trabalhar para REN e conseguiu estabilizar sua situação financeira, decidiu voltar a trabalhar em seu antigo emprego. Desta vez, no entanto, ele tinha capacidade financeira de operar com prejuízo, e foi exatamente isso que ele fez. Ele operou com prejuízo para mostrar suas capacidades ao público e elevar seu nome. Recontando isso para Ryan, Smausnak levantou a cabeça com orgulho. E assim, você pode dizer que sou uma figura importante por aqui. O REN sabe. Foi então que Ryan de repente fez uma pergunta. A mão de Smausnak congelou de repente. Coçando a máscara, ele balançou a cabeça. Não exatamente. Comecei durante os 8 meses em que REN estava desaparecido. Quando ele voltou, fomos forçados a deixar o domínio humano, e nunca tive a chance de contar a ele. Na verdade, isso era metade de uma mentira. Na realidade, ele não conseguia se trazer a dizer a REN. O motivo era que ele realmente não sabia como contar a REN. Todo o motivo pelo qual continuou a trabalhar aqui novamente era porque queria retribuir a REN por toda a ajuda que ele havia dado no passado. Comparado aos outros membros do grupo de mercenários, Smausnak sabia que estava bastante aquém. Resumindo, Smausnak não queria ficar para trás em relação aos outros que continuavam a crescer em velocidades sem precedentes. Diferente deles, Smausnak não nasceu talentoso. Ele estava mal no nível F no momento, e sabia que mesmo com o aumento da densidade de mana ao redor do mundo, não teria chance de alcançar os outros. Ele conhecia suas limitações melhor do que ninguém. E assim, em vez de se sentir para baixo, Smausnak decidiu aumentar sua influência e conexões para ajudar melhor seu grupo de mercenários e amigos. Pode ser que eu não consiga ajudar na linha de frente, mas com certeza ajudarei nos bastidores. Ryan teve uma súbita expressão de entendimento. Smausnak, é bom finalmente ver você de novo. Foi então que uma voz alta ecoou pela sala enquanto um homem alto e robusto se aproximou de Smausnak com um sorriso bajulador. O barulho dentro da sala desapareceu de repente enquanto todos observavam o homem que acabará de entrar. Ao mesmo tempo, tanto Ryan quanto Smausnak viraram a cabeça em direção ao homem robusto. Levantando-se um pouco, Ryan perguntou: "Quem é esse?" Com um olhar para Ryan pelo canto do olho, Smausnak respondeu suavemente: "Ele é o vice-chefe da Lost Creepers." Capítulo 494. Masmorra em 2. The Author's POV. Spurt. Ao apertar minha mão, sangue jorrou, encharcando minhas roupas. Franzi a testa ao ver isso. Tudo. Com um baque baixo, uma criatura que se assemelhava a um grande pássaro supercrescido caiu morta no chão. Chutando-a com meu pé para virá-la, procurei por um núcleo. Mais uma vez, não havia núcleo.
Sério, o que está acontecendo com meu status de sorte? Será que estava quebrado? Não tinha certeza. Cou. Cou. Um grupo de notas agudas e assobiantes ecoou pelo ar, interrompendo meu devaneio, enquanto várias sombras se dirigiam em minha direção. Ainda não aprendeu a lição. Pegando um punhado de cartas vermelhas do meu espaço dimensional, canalizei meu mana nelas e as joguei ao ar. Ao mesmo tempo, levantei a mão e apontei na direção onde joguei as cartas mágicas. Foi nesse momento que 3 anéis dispararam de trás de mim e cercaram as cartas mágicas de todos os lados. No instante em que os anéis envolveram as cartas, elas começaram a pegar fogo, liberando uma bola de fogo intensa. Mas foi então que algo peculiar aconteceu. No momento em que o fogo começou a se expandir, os anéis ao seu redor começaram a ficar vermelhos, e o fogo que se expandia rapidamente parou abruptamente. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos, resultando em uma esfera de energia compacta, reminiscente de um sol, que começava a se comprimir. Funcionou. Fechando os punhos, foquei minha atenção nas sombras que se aproximavam e direcionei os anéis na direção delas. Em um movimento ágil, o sol em miniatura apareceu diante das criaturas e murmurei suavemente. Incendi. Bum! Uma explosão estrondosa que sacudiu os arredores ecoou pelo ar. Uma luz brilhante envolveu o céu, e o ar tremeu. A explosão foi rápida. Durou apenas alguns segundos, e o céu logo voltou à sua cor normal, permitindo-me ver as consequências da explosão. Apesar de ter sido breve, naquele breve momento em que explodiu, pude sentir o quão aterrorizante era a energia liberada. Bom o suficiente. A partir daí, consegui ver várias criaturas carbonizadas levitando fracamente no ar. Embora não estivessem mortas, estavam gravemente feridas. Fiquei satisfeito com isso. Em primeiro lugar, as cartas mágicas tinham apenas o poder de um feitiço de classificação C, talvez até B. Atualmente, eu estava dentro de uma masmorra de classificação A, indicando claramente que as criaturas com as quais eu estava lutando eram desse nível. Se não tivesse lançado um punhado de cartas mágicas, jamais poderia ter causado tanto dano. Parece que funcionou. Dito isso, depois de perceber minha fraqueza em ataques de longo alcance, criei um novo método de ataque que me permitiu lidar com criaturas à distância. A técnica era simples. Incendiar o maior número possível de cartas mágicas e usar descarga elemental do meu anel de arte de defesa para conter a energia em um pequeno espaço e, então, liberá-la tudo de uma vez, criando uma explosão tremenda. Murmurei enquanto observava as criaturas no céu. Pode não estar totalmente pronto ainda, mas não estou muito longe de desenvolver essa nova técnica. Em seguida, olhei para Angélica, que estava ao meu lado. Angélica, faça um favor e termine com eles. Ok. Estendendo a mão, fios negros começaram a se formar ao redor de Angélica. Ao mover a mão para a direita, as criaturas no ar pararam de se mover e caíram mortas no chão. Bom trabalho! Seguindo pela estreita estrada rochosa, coloquei a mão sob o queixo e meditei sobre minha técnica atual. O que eu deveria fazer para aumentar o poder? Claramente, embora poderosa, faltava muito. Especialmente porque era um movimento caro e o gasto de mana também era alto. Devo conversar com a Melissa sobre reduzir ainda mais o gasto de mana. No caminho, encontramos monstros atacando-nos do nada. Felizmente, eu tinha Angélica comigo. Ela lidou com a maioria dos monstros para mim. Com facilidade. Isso era compreensível, no entanto. Como as masmorras eram pequenas dimensões do mundo demoníaco, ela se movia com a energia demoníaca. Ela era como um peixe dentro de um lago. Pare! Saindo de meus pensamentos, de repente senti uma mão me agarrar pelo ombro. Oh! Soltei um som surpreso. A voz fria de Angélica ecoou atrás de mim. Você está tentando morrer. Morrer. Baixando a cabeça, percebi que estava a um passo de cair do penhasco. Engoli em seco. Obrigado. Não vou te salvar na próxima vez. Claro. Secretamente, balancei a cabeça. Você realmente não tem essa escolha. Eu morro, você morre. Dando um passo para trás, levantei a cabeça e olhei para cima. Estamos quase lá. Perto do topo do penhasco. Vamos não perder tempo. Sem mais delongas, agarrei a rocha dura e fria à minha frente e me preparei para subir. Espere. Mais uma vez, fui interrompido por Angélica. O que foi dessa vez? Algo aconteceu de novo. Angélica acenou levemente com a cabeça. Levantando a mão, ela apontou para baixo. Olhe ali. Para baixo.
Seguindo a área que ela apontava, fiquei surpreso ao encontrar algumas figuras à distância. Minhas sobrancelhas se franziram. Isso é problemático. Como essa era uma masmorra pertencente ao mercado negro, estava aberta a qualquer um que pudesse pagar para usá-la. Não era estranho que houvesse outras pessoas além de nós. O que devemos fazer agora? Angélica perguntou. Sua mão direita estava levantada, e fios negros giravam ao redor dela. Ela estava pronta para atacar. Agarrando sua mão, eu abaixei. Ainda não. Por quê? Angélica estava claramente insatisfeita com minha atitude. Sem me importar muito, tirei uma máscara branca e coloquei no rosto. Primeiro, coloque sua máscara de volta. O mesmo vale para o capuz. Eu realmente não precisava fazer isso, pois já estava usando uma máscara diferente, mas Angélica era uma demoníaca e, portanto, precisava se cobrir. Ela lançou um feitiço sobre si mesma para borrar sua aparência à distância, mas isso não era suficiente. Pelo menos, não achava que era suficiente. Felizmente, como essa masmorra estava sob o controle do mercado negro, não precisávamos nos preocupar com a energia demoníaca dela despertando suspeitas. Ok. Com um movimento de mão, uma máscara branca apareceu no rosto de Angélica. A máscara cobria apenas a metade superior de seu rosto, e o capuz escondia seus chifres e corpo. Fiz o mesmo. Tocando meu rosto para garantir que a máscara estivesse no lugar, olhei mais uma vez para as figuras à distância. Voltando-me para Angélica, lembrei-a. Mantenha a guarda alta. Se meu palpite estiver certo, eles podem estar trabalhando diretamente para o demônio aqui. Mortes em masmorras não eram incomuns. A causa da morte poderia ser tanto de humanos quanto de monstros. Portanto, se algo acontecesse conosco, o mercado negro não se daria ao trabalho de investigar nossas mortes. Se minha suposição estiver correta, a razão pela qual eles estão se movendo agora é porque perceberam que estamos mirando no topo do penhasco, onde está o demônio. Se não tivéssemos a intenção de subir, eles provavelmente teriam permanecido escondidos. Se os matarmos agora, podemos alertar o demônio lá em cima. Isso era a última coisa que queríamos, já que eu queria pegá-lo de surpresa. Entendido. Chegando a um entendimento, Angélica baixou a mão e a energia demoníaca que a rodeava parou. Olhando para o grupo de pessoas abaixo de nós, ela perguntou: o que devemos fazer agora? Respondi depois de ponderar um pouco. Vamos continuar subindo. Se eles realmente estiverem trabalhando para o demônio, então. Meus olhos começaram a se estreitar. Não olhando mais para trás, coloquei a mão na rocha dura e comecei a escalar o penhasco. Nós nos livraremos deles. Ao mesmo tempo, em uma sala que parecia ainda mais luxuosa do que antes, com um toque levemente moderno, um homem robusto com cabelo laranja encaracolado e um bigode que se curvava nas pontas, estava sentado atrás de uma grande mesa. O homem não era outro senão o vice-líder dos Lost Seekers, Sebastian Wolfurg, uma figura importante que supervisionava todo o mercado negro. Sentado em frente a Smalsnak, Sebastian tinha um sorriso amigável no rosto, que deixava uma boa impressão em qualquer um que o visse pela primeira vez. Estendendo a mão, ele ofereceu uma pequena xícara de chá na direção de Smalsnak. O que traz você aqui, Smalsnak? Não o vejo há um bom tempo. Muitas pessoas estão solicitando seus serviços. Obrigado pela oferta, mas preciso recusar educadamente. Smalsnak respondeu calmamente. Uma cautela brilhou em seus olhos enquanto falava. Smalsnak não era do tipo que se deixava enganar pelas aparências. Ele sabia que o exterior do homem era apenas uma fachada para esconder seus verdadeiros pensamentos. Esse era o mercado negro. Todos ali usavam uma máscara, tanto externamente quanto internamente. Dando um pequeno gole no chá à sua frente, Smalsnak colocou a xícara de volta na mesa e respondeu: a razão pela qual estou aqui é simples. Ele fez uma pausa e estalou os lábios. Detecção de veneno, nulo. Uma pequena voz ecoou dentro de sua cabeça, e seu rosto relaxou um pouco. Levantando a mão, ele jogou um monte de papéis sobre a mesa. É porque gostaria de fazer um acordo. Um acordo. Sebastian manteve o sorriso no rosto. Estendendo a mão, ele puxou os papéis em sua direção. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente teria descartado a proposta, mas como é você, vou dar uma olhada. Confio em suas capacidades. Lamparinando o dedo, Sebastian virou as páginas. Por um breve momento, um silêncio desceu sobre o salão. Nesse ínterim, Smalsnak tomou um gole calmo do chá em sua mão. Com o canto do olho,
ele estava observando a expressão facial do vice-líder. Ele estava planejando suas próximas ações dependendo da expressão que Sebastian faria. Não demorou muito para que ele começasse a notar mudanças. Devagar, o som das páginas sendo viradas em um ritmo mais rápido começou a ecoar pela sala. O rosto do vice-líder finalmente começou a mudar. Isso! Ele murmurou suavemente. Smausnak podia sentir um evidente choque na voz de Sebastian, o que o levou a esboçar um pequeno sorriso. Um que marcava sua vitória. Peguei ele. Secretamente, ele relaxou os punhos que estavam suando incontrolavelmente. Ele pode não ter demonstrado externamente, no entanto, estava suando em bicas. Ei! Senti um pequeno puxão na ponta do meu terno. Smausnak virou a cabeça. HM. O que foi, Ryan? Pare de sorrir. Smausnak inclinou a cabeça, claramente confuso com as palavras de Ryan. Do que você está falando? Incluindo o corpo mais perto, Ryan sussurrou. Smausnak, pare de sorrir. Você está parecendo o Ren. A mão que segurava a xícara congelou. O leve sorriso em seu rosto desapareceu rapidamente. Melhor. Ryan se recostou na cadeira com um olhar satisfeito. Você não consegue sustentar esse olhar. Isso te deixa com um ar creepe. Abrindo e fechando a boca, Smausnak não conseguiu encontrar as palavras certas. Será que ele realmente sorriu como Ren? Oh, Deus, parece que fui influenciado demais por ele. Sua cabeça começou a doer. Infelizmente para ele, com um barulho alto, o vice-líder bateu a pilha de papéis na mesa. Smausnak. A voz dele se aprofundou. Tão profunda que a sala começou a tremer um pouco. Com um olhar solene, bem diferente do seu semblante amigável momentos antes, os olhos do vice-líder se fixaram em Smausnak. Conte-me mais sobre esse acordo. Estou interessado. Capítulo 495. Masmorra 3. The Author's POV. Quando cheguei ao topo do penhasco, já começava a me sentir exausto. Não era porque a subida era difícil. Não, na verdade, essa foi a parte mais fácil. O principal problema eram os ataques constantes dos monstros no céu. Saltando para trás e girando meu corpo no ar, meu pé pousou em um pequeno arco, e coloquei minha mão na bainha da espada. Clique! O que se seguiu ao som baixo do clique foi um sangue negro que se espalhou pelo chão como uma chuva pesada. Enquanto isso acontecia, eu torci meu corpo no ar. Colocando minha perna direita em outro arco, impulsionei meu corpo para o topo do penhasco e rolei algumas vezes. Com as costas voltadas para o chão, tirei alguns momentos para recuperar o fôlego. Estou cansado. Levantando-me, caminhei de volta e estendi a mão para Angélica, que ainda estava subindo. Aqui. Meu gesto pareceu surpreender Angélica, pois ela parou por um momento. Depois de um tempo, ela agarrou minha mão e se ajudou a levantar. Obrigada. De nada. Soltando a mão de Angélica e massageando a nuca, finalmente consegui ter uma visão melhor dos arredores. Foi então que finalmente a avistei. Parece que estamos no lugar certo. Um grande castelo negro na beira do penhasco. Acima dele havia um grande farol que atraía o mana no ar, criando um grande vórtice, se assemelhando a um tornado. Parece que alguma parte do futuro ainda está intacta. O fato de o castelo estar aqui significava que nem todo o futuro havia mudado. Fiquei secretamente aliviado com isso, pois significava que eu ainda poderia fazer algumas alterações. Deixando isso de lado, colocando a mão sobre a testa, observei melhor o castelo à distância. Parece o mesmo. O castelo era quase idêntico ao castelo onde conheci Everblood, e isso não me trouxe boas lembranças. Às vezes desejava nunca ter entrado naquela masmorra, mas sabia que não era algo que eu poderia ter controlado. Inclinando-me um pouco, olhei abaixo do penhasco. Eles ainda estão nos seguindo? Não. Angélica respondeu, também olhando para baixo do penhasco. Estranho. Minha testa se franziu. Eu estava errado. As pessoas eram realmente apenas algumas aleatórias que não tinham nada a ver com a questão? Era possível. Mas eu não achava que as coisas eram tão simples. Angélica, fique em alerta, há uma grande chance de sermos emboscados. De qualquer forma, não estava planejando baixar a guarda. Sim. Certo, vamos em frente. Virei-me para encarar o castelo à distância. Ao redor dele, e atrás, havia uma grande extensão de árvores mortas,
transmitindo uma sensação de desolação e frio. Comparadas ao fundo do penhasco, as árvores eram muito mais densas e altas, evocando um sentimento creepe e fantasmagórico. Se eu tivesse que estimar a distância do castelo, diria que estava a cerca de 5 quilômetros. Não era tão longe. Na verdade, estava bem perto. Mesmo assim, vamos nos aproximar devagar. É bem provável que haja muitas armadilhas à frente, então tome cuidado. Se havia uma coisa que eu entendia depois de observar a floresta, era que era o lugar perfeito para armar uma emboscada. Especialmente as figuras abaixo. Se meu palpite não estava errado, eles provavelmente haviam pegado um atalho e estavam esperando por mim e Angélica. Secretamente, comecei a canalizar o mana dentro do meu corpo. Vamos lá! 3 lobos dispararam em uma vasta copa branca, deixando para trás um rastro afundado de impressões. Para onde precisamos ir? Em perguntou enquanto alcançava a Ava. Com a velocidade que o lobo estava indo, somada ao vento forte, seu cabelo voava para trás, fazendo-o parecer ridículo. Olhando para o horizonte, Ava apertou os olhos. Estamos perto. Nem um segundo depois que suas palavras se apagaram, ela bateu com a mão direita no pescoço do lobo. Pare! O lobo parou e Ava pulou para fora. Olhando para o horizonte, seu rosto tinha um toque de solenidade. Igualmente parando, endeceu. É este o lugar? Sim. Ava respondeu. Por precaução, empegou seu escudo, que ainda estava envolto em um pano branco. Argue, vamos parar. Com um grande arroto, Leopold também desceu. Uau! Ao descer, ele tropeçou alguns passos. Estabilizando-se, ele olhou para a garrafa meio cheia em suas mãos. Isso é muito mais forte do que eu pensei. Ele rapidamente guardou a garrafa. Já estava quente o suficiente, e não era mais necessário. Mais do que isso, ele poderia realmente ficar tão bêbado que não conseguiria lutar. Apertando os olhos, Ava ajustou o gorro na cabeça. Parece que só podemos andar por enquanto. Atualmente, eles estavam na base de uma das montanhas, e Ava percebeu que subir com os lobos já não era uma opção viável. Ava levantou sua flauta e soprou nela. Uma melodia melodiosa ecoou no ar, e os lobos desapareceram. Deixando sua mão, que estava agarrada à flauta, Ava começou a subir a montanha. Cuidado vocês dois, provavelmente vamos encontrar muitos monstros. Finalmente! Murmurou, revelando seu escudo que brilhava intensamente. Argue! Com mais um arroto, Leopold, em silêncio, pegou um dispositivo em forma de arma e apoiou no ombro. Isso pode me ajudar a sobre um pouco. Pare! Estendendo minha mão, impedi a Angélica de avançar. Abaixando-me um pouco, apertei os olhos. Tem algo errado com este lugar. Desde o momento em que entramos na floresta, eu sabia que havia algo de errado. Se eu tivesse uma escolha, não teria entrado na floresta, mas como era o único caminho que levava ao castelo, não tive alternativa. De qualquer forma, apesar de sentir que algo estava errado, não conseguia explicar exatamente o que era. Eu mantive minha guarda alta o tempo todo, ainda assim, não consegui perceber o que estava acontecendo. Isso até agora. Olhando para a área à minha frente, estendi a mão e apontei o dedo em uma direção específica. O que você está fazendo? Angélica perguntou, confusa com minhas ações. Respondi em um tom baixo. Apenas checando algo. Fechando os olhos e sentindo o mana no ar, parei meu dedo em um ponto específico. Certificando-me de que não estava sentindo errado, movi lentamente meu dedo para baixo. Pluk! Como a corda de uma guitarra, um som de dedilhado reverberou no ar. Foi então que finalmente consegui vislumbrar uma corda invisível no ar. Não era apenas uma corda, mas na verdade uma série delas, mas, infelizmente, não consegui ver de onde vinham. Como eu esperava. Apertando os dedos, senti uma sensação molhada. Provavelmente era sangue. Eu não tinha tempo para me preocupar com isso. Colocando minha mão na bainha da espada, preparei-me para atacar a qualquer momento. Angélica, prepare-se, parece que estamos presos. Então, usando minha mão esquerda, tirei 3 cartas da pulseira e as joguei em direções diferentes. Para a esquerda, para a direita e para o centro. Levou cerca de 2 segundos para as cartas pegarem fogo, e assim que o fizeram, finalmente consegui vislumbrar a área ao nosso redor. Assim como a corda anterior, a área ao nosso redor estava cheia delas. O mais chocante era o fato de que Angélica e eu não percebemos isso de jeito nenhum. Ao olhar mais de perto, percebi o motivo. Abaixando meu corpo, apertei meus dedos.
Sentindo uma sensação dura na ponta dos dedos, virei-os um pouco para olhar de mais perto. São esses filhos da mãe. Uma pequena aranha do tamanho de uma unha apareceu entre meus dedos. Na verdade, era provavelmente ainda menor do que uma unha. Não é à toa que conseguiram nos prender sem sermos descobertos. O tamanho da aranha dificultava a percepção delas. Nossa atenção estava focada em outro lugar, resultando nessa situação complicada. Rustli! Rustli! Um som de farfalhar surgiu à distância, e 3 figuras apareceram. Tem alguém aqui? Uma voz rouca e profunda ecoou. Seguindo o som, um homem alto e careca surgiu de trás de algumas árvores. Usando uma armadura metálica grossa, seus passos ecoavam no chão. Sifon, parece que você estava certo. Um homem magro com cabelos longos e olhos verdes apareceu atrás do homem careca. Ele tinha um sorriso feroz no rosto, semelhante ao de uma cobra mirando sua presa. O que temos aqui? A terceira pessoa era uma mulher com cabelo vermelho e corpo voluptuoso. Lambendo os lábios, senti seu olhar me percorrer de cima a baixo. Uma pena. Ela murmurou. Uma pena que você esteja usando uma máscara. Senti nojo ao perceber seu olhar. Ainda assim, recuperei minha compostura e falei dentro da minha cabeça. Angélica, finja que está tudo bem. Então, arrumei minhas roupas e endireitei as costas. Vou te dar uma opção. Deixe-nos ir. Com minhas palavras, os rostos do trio congelaram. Virando as cabeças para se encararem, logo começaram a rir. Ha 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 ha. Haha, temos alguns atrevidos. Interessante. No meio das risadas, ouvi a voz de Angélica dentro da minha cabeça. Deixe-me matá-los. Ela estava irritada, não estava? Ainda assim, sacudi a cabeça. Calma, Angélica, como eu disse, finja que está tudo bem. Se matarmos eles agora, vamos alertar os demônios lá dentro. De onde eu estava, conseguia sentir traços de energia demoníaca saindo de seus corpos. Sem dúvida, eles haviam assinado um contrato com o demônio. Era apenas uma hipótese por enquanto, mas, como havia 3 pessoas aqui, com toda certeza, havia 3 demônios de classificação contável dentro do castelo. Esse era um número que eu não poderia subestimar. Mesmo que Angélica estivesse comigo. Foi quando percebi isso que múltiplos cenários diferentes começaram a se desenrolar na minha cabeça. Cada um drasticamente diferente do outro. Dando um passo à frente, o sorriso do indivíduo magro se tornou mais feroz. Por que você acharia que iríamos deixá-lo ir? Cale a boca. Levantando a cabeça, ativei o único por um breve momento. Por cerca de alguns segundos. Mas isso foi o suficiente. No momento em que ativei o único, o trio parou de rir e seus rostos finalmente mudaram. Isso foi especialmente verdadeiro para o indivíduo magro, cujo livro tremia incontrolavelmente. Antes que eles pudessem se recompor, aproveitei essa oportunidade para falar. Sabemos o que vocês estão fazendo aqui, deixem-nos ir, estamos do mesmo lado. Enquanto falava, tentei manter a voz profunda e autoritária. Estava tentando causar uma impressão neles. Naturalmente, tinha razões para isso. O homem escuro levantou a cabeça e olhou nos meus olhos. Uma extrema cautela surgiu em seu rosto. Do canto do olho, ele olhou para seus companheiros. Isso não escapou da minha visão, e eu sabia exatamente o que ele estava planejando fazer. Ele provavelmente estava sinalizando para eles se prepararem para atacar. Recompondo-se, ele perguntou: o que você quer dizer com estamos do mesmo lado? Assim como você ouviu. Estendendo minha mão na direção de Angélica, sem aviso, puxei seu capuz para baixo, revelando seus 2 chifres. Assim que tirei seu capuz, o corpo de Angélica estremeceu um pouco. Minhas ações definitivamente a pegaram de surpresa. Felizmente, ela ainda estava usando uma máscara, mascarando um pouco sua expressão. O que? Revelando as feições de Angélica, a atmosfera congelou mais uma vez. Sorrindo levemente, repeti. Como eu disse antes, estamos do mesmo lado.